Fala pessoal, tudo bom? Mais um Road Talks que se inicia com sucesso. Hoje a gente vai falar com uma mulher incrível, uma história magnífica. Mas antes, estamos aqui por um propósito, que é ajudar o Hospital Fabiano de Cristo, que ajuda pessoas carentes com câncer. Então nos ajude. A Cris, ela parou o tempo dela mega precioso para conversar conosco e está aqui também por um objetivo, que é ajudar o Hospital Fabiano de Cristo, que ajuda pessoas carentes com câncer. No seu cantinho aqui direito, você está vendo um QR Code, que você pode pegar o seu celular e escanear ele, você vai conseguir fazer doações por Pix, cartão de crédito, cartão de débito, boleto, e somos um podcast moderno, aceitamos também Bitcoin como forma de doação. Então, se você tem Bitcoin, você pode fazer doação também. E isso é muito moderno para mim, pelo amor de Deus, me ajuda. Não tem problema. Na descrição aqui do vídeo tem um link que já vai te levar direto para o site do hospital e ele lá vai ter todas as opções para você fazer a sua doação, tá bom? Lembrando, hoje é uma data muito importante, como a gente está aqui com uma estrela, estamos comemorando 3 anos de Road Talks, tá? A gente já, nesses três anos, foram um caminho bem longo, conversamos com pessoas muito incríveis, estamos separando esse mês de agosto aí com pessoas sensacionais, assim. Mas vamos começar que eu tô mega animado. Tarek, tudo bom? Você tá bem? Tudo bem, queria agradecer a Cris. Cris, muito obrigado por ter parado a coisa mais preciosa que tem, que é seu tempo, para falar conosco. Eu sei que é uma causa muito nobre, então queria agradecer de coração, imensamente, e falar que você faz parte desse projeto também. Bom, seja muito bem-vinda. Obrigada mesmo pelo convite, estou muito feliz de estar aqui. Parabéns por essa iniciativa. Se todo mundo doar um pouquinho do seu tempo, né, a gente consegue fazer um Brasil melhor. Yes, yes. Cris, a gente gosta de começar pelo começo, né? A gente conversou até um pouquinho antes das câmeras, né? Em relação às perguntas, né? Mas eu gosto de entender assim, como que tudo começou, né? Você, como todo mundo sabe, é empreendedora, super famosa, fez o Shark Tank Brasil. Mas assim, antes da fama, antes do sucesso, o início, assim, como começou a sua vida, né? Empresarial? Então, eu era dentista, né? Na verdade, eu me formei dentista e aí eu estudei bastante sobre plantas, porque eu tratava canal com homeopatia, que é uma terapia médica que cuida de dentro para fora à base de plantas. Então, eu comecei a estudar essas plantas da homeopatia e vi o poder que essas plantas tinham e falei, engraçado, né? Não tem nenhum shampoo natural no Brasil, não tem nenhum produto natural à base de plantas no Brasil. E os produtos naquela época eram bastante químicos. E tinha um shampoo cabelo seco, cabelo normal e cabelo oleoso, era o que tinha. E um condicionador, você comprava um condicionador com shampoo para cada tipo de cabelo, era isso que existia. Então, eu falei, nossa, tem tanto mais que pode se fazer nesse mercado. E assim eu vendi minha cadeira de dentista e com dinheiro eu comprei uma batedeira numa padaria que estava fechando, umas mesas e comecei a minha fábrica, que era uma fábrica, na verdade era uma sala, num sobrado, com aquelas mesas de cozinha, essa batedeirinha lá, e assim começou a minha primeira empresa, que é a Fitoeros. Então, isso começou em julho de 86. E ali foi a minha grande escola, porque eu fui aprendendo, como mãe de primeira viagem, né? Você vai aprendendo fazendo. Então, eu fui fazendo e aprendendo numa época bastante difícil, porque eu passei por 15 planos econômicos. Eu entrei no auge do plano cruzado, depois veio o plano Bresser, que foi um plano que eu quase quebrei. Então, o juro saiu de 3% ao ano para 30% ao mês, eu quase quebrei. E aí, de mal tinha começado. Aí, depois veio um plano atrás do outro, hiperinflação, confisco, e uma coisa atrás da outra. Foram anos bem, bem complexos, mas foi uma grande escola, né? Então, hoje, quando eu vejo um problema ou outro político, econômico, eu falo, nossa, é só mais um, né? Depois de tanto que vivi, é só mais um. A gente vai levando isso de uma forma muito mais tranquila, depois que você vê que essas ondas passam e o que fica é o aprendizado e bastante oportunidade de negócio, porque quanto maior a crise, mais oportunidades de negócios aparecem, né? Porque quando tem crise, muita gente fecha, muita gente vai embora, muita gente, né? As dores mudam, né? Aquela dor deixa de ser, aí aparecem outras dores que a gente não sabia que existiam, e aí você vai vendo que existem muitas oportunidades de negócio nesse momento. Então,
nem sempre é tudo ruim, né? Durante as crises. Nessas crises que eu passei, eu tive bastante oportunidades. Eu tive bastante oportunidade de observar que tinham nichos de mercado que estavam desatendidos. E ali eu fui crescendo o meu negócio. É aquilo, né, o Cris? Quando um chora, o outro vem de lenço, né? É, exatamente. E, Exatamente. ô, Cris, assim, e você era dentista, né? E como você foi para você ser empreendedora? Mexer com essa parte administrativa, nessa parte contábil, você começou a cursar outra faculdade ou foi aprender na marra mesmo? Eu aprendi na marra. E naquela época não tinha nada do que tem hoje, né? Esse monte de curso online, aliás, nem existia online. Não existia internet, não existia celular, não existia nada disso. Existia o fax, e olhe lá. Então, não tinha nada desses apoios, muito menos investidores, investidor anjo, sei lá, grupos de investimento, empresas encarregadas de fazer M&A e que ajudam a entrar nos negócios, investir, crowdfunding, Series A, Series B, não tinha nada disso. Nada. Um de empreendedor raiz, como eu fui, que comecei lá atrás a picar pedra mesmo. Então, eu tive que aprender na raça. Eu lembro que uma vez eu estava sentada na minha sala, em volta de mim ficava um monte de bombona, assim, né? Com matéria-prima. E eu tinha um sargento que era aposentado da polícia que fazia a mistura lá para mim no meu super tanque. E aí ele entrou na sala para pegar uma matéria-prima X e não tinha mais, a bombona estava vazia. E eu falei, nossa, e agora? Ele falou, pô, e agora, né? Porque eu estou com tudo pronto, lá só está faltando essa matéria-prima. Aí eu falei, não, isso não pode acontecer mais. Eu peguei e fui numa loja dessas, tipo Tok da vida, e comprei uma estante de ferro. Cheguei lá no escritório, pus lá nessa sala, pus lá as bombonas, pus uma etiqueta embaixo, né, com o nome da matéria-prima, a data, e retirava as quantidades, e fazendo conta de menos, para vendo quando é que está acabando aquilo. Aí eu cheguei em casa toda contente, meu pai tinha uma construtora de oleodutos, minha mãe tinha uma empresa de autopeças. Então todo mundo na minha casa era empreendedor. E eu lembro que eu cheguei em casa e falei, gente, vocês não sabem, putz, inventei um negócio super legal. Aí eu contei toda essa história, aí meu pai ficou olhando para mim com a minha cara assim, ele falou, ai, que bárbaro, você acabou de inventar o almoxerifado. Por meia hora tirando sarro da minha cara, que é óbvia para quem é empreendedor da vida inteira, mas para mim eu tinha inventado mesmo, um negócio incrível que eu inventei da minha cabeça e que tinha dado certo e que eu fiquei toda feliz. E eu fui gozada durante um mês por causa dessa história. Então era assim, você tinha que inventar as coisas que já existiam, né? Você ficava inventando a roda todo dia por ignorância. Então hoje eu tenho essa sensação que eu preciso de alguma forma ajudar os novos empreendedores, ajudar quem está começando. Eu sou diretora da Fiesp para micro, pequenas e médias empresas. Sempre já ajudei o Acelera Fiesp, sempre ajudei o Sebrae, sou palestrante do Sebrae para o Brasil inteiro. Eu gosto dessa missão de impulsionar pequenos e novos empreendedores e ajudá-los a ter algum conhecimento técnico, porque a gente sabe que 50% das empresas brasileiras fecham antes dos 4 anos. Então, a gente tem muita, que eles chamam de mortalidade infantil das empresas do Brasil é muito alta, e das empresas femininas é maior ainda, às vezes é 60%. Então, a gente precisa ajudar as pessoas a vencerem esses primeiros 4 anos, e para isso precisa de um mínimo de conhecimento de gestão e um pouco mais de informação, principalmente de precificação. E aí eu levo bastante esse conhecimento. Que bacana, que bacana. Cris, falam que geralmente o primeiro milhão é o mais difícil. Você concorda com essa afirmação? E para você foi difícil esse início? Como que aconteceu? Eu acho que não, sabia? Eu acho que o começo é mais fácil. A primeiro ramp-up é mais fácil, porque você está saindo de uma base menor. Então, dobrar, triplicar é mais fácil do que quando você já atingiu a maturidade da companhia. Eu sempre digo que é mais fácil você começar um negócio do que você perpetuar um negócio, né? A gente vê que lá fora, Estados Unidos, Europa e tal, tem negócios que começaram em 1800, em 1900. Às vezes você pega um restaurante, o cara põe lá na frente desde 1863. Aí você vai anunciar onde? Desde 1950 tem esse lugar. No
Brasil, as coisas são muito voláteis, né? As pessoas começam as coisas e fecham muito rápido, aparece um restaurante, desaparece, aparece uma loja, desaparece, começa um produto, quando você vai ver o produto não existe mais e tal, e as empresas vão fechando, então é triste. Então, eu acho que é mais fácil começar, porque, né, você não precisa de muito dinheiro, você vai lá, começa, você vai se virando. Agora, manter isso, perpetuar isso durante 10, 20, 30 anos, uma empresa como a Nestlé, como a Gessilé, empresas que existem aí há muitos e muitos anos, uma L'Oréal da vida, no Brasil é difícil, né? A gente tem uma dificuldade de achar empresas com muitos anos. Então, acho que a gente precisa rever um pouquinho a forma com que a gente vê as coisas, né? Talvez uma preocupação maior com a perpetuação do negócio mesmo. E, Cris, você não acha também que vem numa cultura muito de a gente ser, entre aspas, criado para ser um CLT em vez de ser um empreendedor? Que aí a pessoa acaba sendo um empreendedor com uma mentalidade CLT e acaba não fazendo a ideia, muitas vezes até que boa, mas às vezes não fazendo de uma forma bem planejada? Então, eu acho que até mais do que CLT, o pessoal tem muitas famílias que ainda querem que o filho seja funcionário público. Eu acho que funcionário público vai ter estabilidade, nunca vai ser mandado embora, etc. E tem que cair nessa mesmice da vida, uma zona de conforto que eu acho claustrofóbica, inclusive, né? Porque ali, salvo algumas exceções, tem muita gente que, como funcionário público, não consegue criar nada, não consegue inovar, não consegue sair, trazer ideias novas e tal, porque fica meio congelado ali. Então, eu acho triste você viver a vida inteira numa posição onde você não deixa a sua marca, você não deixa os legados, você não consegue transformar nada. Para mim, que meu propósito sempre foi transformar mercados e transformar a vida das pessoas, quando se me colocar numa posição onde eu fico ali sem ter espaço para expandir o meu conhecimento e a minha inovação, acho que eu não aguentaria. Então, eu acho triste. Então, tem algumas pessoas que a família realmente não apoia o empreendedorismo, quer que seja funcionário público. E outros que preferem mesmo serem CLT, CLT raiz mesmo, aquele que realmente 5 horas da tarde derruba a caneta. Porque tem muitos que são CLT intraempreendedores, que são intraempreendedores. O cara que inova, que cria, que faz, que encara o negócio como se fosse o dele. E esses são muito bem-vindos, porque todo mundo precisa de equipe, ninguém faz nada sozinho. Então, o empreendedor precisa ter parceiros intraempreendedores que trabalhem no seu negócio. Então, esses são muito, muito, muito bem-vindos. Mas é isso, eu acho que assim, tem um desafio de mudar a mentalidade das pessoas, mas eu acho que quanto mais o tempo passa, mais eu acho que as pessoas entendem que empreender liberta, porque aí você vai ter o poder, né, de tomar suas próprias decisões, fazer suas próprias escolhas e ter independência financeira. Sim. Cris, essa onda de startups que está vindo agora, né, muito forte, né? Não se tinha isso há 20 anos atrás, né? E a gente está meio que chegando no pico, e algumas pessoas dizem até no declínio, né? Como você encara essa visão de mundo, principalmente você que foi do Shark Tank, assim, você acha que realmente chegamos no ápice ou não? Eu acho que só mudou um pouquinho a mentalidade, porque o que acontece? Em algum momento foi dito que investidor anjo põe dinheiro porque é anjo. Aí, em algum momento foi dito que investidor escolhe de 100 negócios, investe nos 100, se um der certo, paga pelos 100, então tudo bem que o negócio pode dar errado. E essa mentalidade ficou, e as pessoas vão criando negócios e elas nem fazem o negócio acontecer, já sai atrás do investidor. Alguém vai pôr dinheiro na minha ideia. E essa história está se percebendo que não existe. O investidor anjo não existe, o investidor que põe dinheiro, ele quer um retorno. Essa de que você quer pôr dinheiro numa coisa que vai dar errado e tudo bem, não é tudo bem. Quem deu errado fica com um carimbo na testa de um empreendedor que não deu certo. Depende, porque alguns, por exemplo, não dão certo. Eu até gosto de investir em cara que não deu certo. Porque quando ele não dá certo a primeira vez, ele se mata na segunda e na terceira para fazer o negócio andar. Então, é bom pegar um cara que já está mais descolado.
Por outro lado, tem uns que não deu certo. O cara simplesmente nem montou o negócio. Pegou o dinheiro, o negócio, desandou, pivotei, não sei o quê. E aí você vai ver, o cara é a gente falou que faz, como é que é? Atleta de startup, né? Como ele fosse uma Olimpíada. Ficava em startup fechando que nem a gente troca de roupa. Então, isso vai acabar realmente, né? As coisas sempre têm um crescimento, depois um declínio e uma estabilidade. Então, acho que nós estamos nesse momento de depurar o que de verdade são ideias construtivas, que vão agregar para as pessoas e que realmente vão transformar mercados, quem realmente está inovando, quem realmente quer deixar um diferencial aí no mercado, daqueles que querem só uma aventura. Então, acho que isso com o tempo está limpando e a gente daqui a pouco vai ver mais seriedade mesmo nesse mercado. E para quem está te ouvindo, Cris, o que precisa para te conquistar como investidora anjo? Eu brinco que meu pai que dizia, né, que o peixe a gente compra pelo olho. Então, o peixe a gente compra pelo olho. E eu sou mais ou menos assim. Eu compro pelo olho, quer dizer, eu quero ver que aquele cara, o olho dele brilha quando ele fala do negócio, aquilo lá é a vida dele, ele vai dar tudo dele para fazer dar certo, que ele vai trabalhar dia e noite, porque é assim mesmo, nada é fácil. O cara vai ter que trabalhar de noite, não tem sábado, não tem domingo, não tem salário durante 5 anos, você fica investindo todo o dinheiro que você ganha para fazer a coisa dar certo. Então, ele tem que estar realmente envolvido no negócio 100% para fazer essa história dar certo. Então, é muito pelo olho mesmo. E aí, no segundo momento, a segunda coisa que eu olho depois do empreendedor é a ideia, para saber se essa ideia tem inovação. Porque se for mais do mesmo, eu não entro. 100% das vezes eu não entro. Eu só entro se tiver um certo grau de inovação, porque, né, a inovação te dá licença poética de começar pequeno, né? E te dá também a possibilidade de você começar um negócio e ter margens boas, né? E ter clientes procurando, etc., porque o produto é diferenciado. Cris, assim, ser investidora anjo e empreendedora, você acha que a responsabilidade de ser empreendedora e investidora anjo é a mesma? Você acha que cada um tem uma colocação e uma responsabilidade? Como você vê isso? Olha, eu acho que ser empreendedor tem mais responsabilidade, porque você tem, além do seu dinheiro, você está ainda aplicando o dinheiro de outro. Principalmente se você faz uma coisa de franquia, imagina. Aí você ainda está investindo dinheiro de mais um, que é o terceiro franqueado que comprou o seu negócio, a sua ideia. Então, quando você carrega a responsabilidade do dinheiro de outra pessoa, a tua responsabilidade é maior. Então, o empreendedor que pega o investidor, pega um franqueado, pega funcionário, ele tem responsabilidade com a vida de todas essas pessoas. Então, a responsabilidade dele é maior. E uma pergunta que eu sempre quis fazer, Cris. O empreendedor anjo, que tem várias empresas, investe em várias empresas, tem uma empresa favorita ou é aquela que é mais rentável, é aquela favorita? Olha, eu acho que é difícil te dizer isso, porque varia mesmo. Eu acho que, primeiro, às vezes você tem mais empatia, ou até tem mais relacionamento, ou tem mais sinergia com algum empreendedor do que com outro, então isso é uma coisa pessoal, né? Eu tenho uma empreendedora que eu sou investidora dela, que eu me dou muito bem com ela, então é muito fácil trabalhar com ela, e o nosso trabalho evolui muito rápido. Então, também tem uma coisa de conexão. Tem uma coisa com a ideia também, tem você gostar muito daquela ideia. Também é uma coisa que te dá uma maior conexão. E, obviamente, se o negócio te dá dinheiro, você dá mais foco para aquele negócio que te dá mais retorno. Então, acho que são uma combinação dessas três coisas. Caramba. Falando um pouquinho dessa parte de empreendedor, você fez o Shark Tank. Eu assisti todos os seus episódios, eu confesso, fã de carteirinha aqui. Como que foi a experiência ali das câmeras ali, todo mundo vendo, e você, vou investir, não vou? Como que acontece? Como que rola isso? Então, eu fui a primeira Shark escolhida, né, pela Elisabetta, que era presidente da Floresta na época, e aí eu que ajudei ela a buscar os outros, inclusive. Que legal. Eu achei a ideia muito interessante, eu não era investidora até isso acontecer, então também para mim foi novidade, eu comecei a investir lá. Então a gente foi crescendo conforme o programa ia crescendo.
Agora, muita gente tem dúvida de que aquilo ali é de verdade, né? Eles acham que o dinheiro da emissora, você já sabe antes, já está tudo combinado, não sei o que e tal. E não, é 100% verdade tudo que acontece ali. A gente entra no estúdio por outra porta, os empreendedores ficam em outro lugar, você não cruza com eles lá dentro, você não sabe quem vai aparecer lá. A gente sai, depois que acaba o pitch ou a gravação, que demora mais ou menos 1 hora. Vai 7 minutos para o ar, mas a gente fica 1 hora lá com eles conversando. E é muito editado isso, né? Muito editado. Então, também muda um pouco a percepção de quem assiste para quem está lá. Porque essa edição toda acaba criando algumas imagens ou algumas personagens que não são bem daquele jeito, entendeu? Então, a Camila falou, ai, Cris, não vou assistir mais. Porque a gente olhava e não conhecia. É muito, muito cortado. A gente também grava tudo com a mesma roupa, a temporada inteirinha. Então, às vezes, eles misturam imagens, né? Quando eles precisam de imagem aqui e ali, de um programa de outro, para levar aquela mensagem que eles querem levar, eles levam. Então, a edição é muito bem feita, é um time enorme de editores, são 9 grupos de editores. Então, tem uma câmera para cada pessoa, então fica uma câmera em você 24 horas que você está lá. Então, é bem feito mesmo, muito bem estruturado, o programa é muito bem feito, a editora, a Floresta, que é a produtora, é excelente, eu nunca vi, realmente maravilhosa. E o diretor, que era da minha época, era incrível, eu adorava ele, era um diretor muito bom. Então, a gente trabalhava muito gostoso, muito em paz mesmo, mas tudo é de verdade. Então, quando toca aquela música que o empreendedor entra, é a hora que eles tiram a tapadeira que está tapando aquela mesa que tem as coisas. Então, a gente sai da sala quando acaba o pitch, eles montam aquilo, põe uma tapadeira, você senta, na hora que o cara entra, eles tiram aquele negócio, ao mesmo tempo. Então, você fica olhando um pouco para o cara que está falando, um pouco para a mesa para entender o que está acontecendo, que produto é aquele, e um pouco, então, rola uma dinâmica de embate aqui com o empreendedor para você conseguir comprá-lo da melhor forma, e um pouco rola um embate aqui do lado, porque você quer comprar antes dos outros. Se a ideia for boa, você não quer que o outro shark compre, porque você quer comprar. Então, você está competindo com os outros sharks pelo mesmo negócio. Então, tem muitas dinâmicas acontecendo ali ao mesmo tempo. É muito divertido, é muito, muito divertido mesmo. Mas é tenso ao mesmo tempo, porque são vários pitches, a gente faz, sei lá, 10, 11 por dia de gravação, bastante. A gente fica ali 10 horas, 11 horas fazendo. Então, é bastante tempo. Eu tomava um Red Bull e um café, eu intercalando um café, um Red Bull. Para conseguir estar, assim, 100% ligada. Se você perder uma frase, você perdeu o negócio. Então, Agora, eu tenho uma vantagem, que era uma vantagem competitiva boa para mim em relação aos outros, que eu sou empreendedora de vários negócios, porque eu sou empreendedora serial, então eu tenho vários negócios diferentes, e quase todos ali tinham um negócio só, né? Então, o João é Polishop, o Caíto era o Chili Beans, a Camila tinha uma cafeteria, o Semenzato tinha um negócio dele lá, então cada um tinha um negócio. Então, quando eu tinha essa facilidade muito rápida do diagnóstico do cara, muito rápida do valuation do cara, porque como eu tinha muitos negócios, eu tinha essa, não sei, eu já tinha desenvolvido essa capacidade de rapidamente diagnosticar qual era o negócio, qual era o caso, qual era isso, qual era aquilo. Então, eu sempre saía na frente puxando. Então, eu tinha muita oportunidade de entender. Agora, quando o negócio não era bom, eu não vou fazer, porque é o teu dinheiro que está ali, entendeu? Então, quando a conta não fechava, que acabou virando meu jargão, a conta não fecha, quando a conta não fechava, eu não fazia mesmo, entendeu? Aí o pessoal, mas você não faz? Eu falei, não faço mesmo, o dinheiro é meu, vou investir em coisas que eu não gosto, vem aqui você, então. Mas, então, o que acontece? A gente fecha ali e assina uma carta de intenção com o vendedor, está tudo gravado, né? E na carta está descrito o que foi falado. E aí ali são as bases do negócio, mas você tem 6 meses para fazer um due diligence, ver se tudo que ele falou ali está certo. Algumas vezes sim, algumas vezes não.
Então, algumas vezes o negócio sai depois, algumas vezes não. Então, são 20%, 30% dos negócios que realmente se concluem após a entrevista, após o pitch lá. Então, não são todos os negócios que fecham, entendeu? Entendi. Então, às vezes, o que fecha ali no palco nem sempre está fechando, vai ser fechado depois. Entendi. Ô, Cris, você ficava, logo que você começou a ser investidora anjo por conta do programa, você ficava com aquele receio, falando, meu, não vou investir, ou até mesmo a ideia era boa, você fala, não sei, foi tão difícil, foi tão trabalhoso conseguir esse dinheiro, eu vou dar assim de mão beijada, ou você fala, meu, vale muito a pena? Porque eu fazia de um jeito bem diferente dos outros, eu não dava o dinheiro na frente. Eu monto um plano do negócio do cara, eu só entro em negócio que tem inovação, se não tiver inovação, eu não entro. E aí eu tinha um plano de negócio que ele me apresentava, e eu ia liberando dinheiro conforme o plano de negócio ia sendo concluído. Então, não tinha risco de eu colocar dinheiro e o cara desaparecer, ou de o cara não fazer. Eu lembro que uma vez o Caíto e a Camila foram visitar um negócio que eles tinham fechado em algum lugar, não lembro mais onde era. Chegaram lá, o cara veio com uma Range Rover 0 km buscar eles, que já tinha gasto uma parte do dinheiro comprando um carro. Aí os caras, ai meu Deus do céu, o cara comprou um carro, Cristiano. Eu falei, nossa. Então, porque se você dá o dinheiro na frente, às vezes o cara pode se atrapalhar mesmo. Então, eu não fazia isso, não. Eu ia dando conforme ele ia executando o plano que a gente tinha fechado há 4 anos. Caramba! E teve alguma empresa sua pós-investimento que está dando certo? Porque a galera geralmente fala que umas não dão, outras parece que... Qual que foi o seu histórico? Então, isso que eu te falei, 30% dos negócios realmente fecham, né? Então, por isso que eles falam que não dá. E dos que eu fechei, graças a Deus, estão aí, porque um é a Liza, que é o cão-guia robô que está indo bem. Então, são 5 anos já que a gente está trabalhando nesse negócio, mas está evoluindo. A Camila também é sócia, também está ajudando agora. Ela entrou também para dar uma força para a Neide. Tem um outro que é a Cycor, que é uma empresa também de tecnologia que faz um exoesqueleto para paraplégico, que faz o paraplégico andar, é bem legal. Então, esses dois eu estou mais animada, assim, que eu acho que vai andar. Que bacana. E, Cris, você acha que o programa abriu horizontes para você? Para uma nova empreendedora, uma nova Cris? Ou você acha eu acho que ele me deu, assim, o gostinho de investir, né, que eu não fazia. Quer dizer, eu tinha umas coisas que eu comprava, tal, mas que era negócio meu, assim, não era uma cara de investidor. Hoje tem negócios que eu entro só como investidora mesmo. Então, estou animada. Eu acho que ficou esse legado para mim de aprender a investir, de gostar de investir, de participar desses eventos de pitch. Então, eu participo bastante como jurada em evento de pitch, acabo que entro um negócio ou outro, é legal. Que bacana. Galera, não esquece que a gente está aqui por um propósito, que é ajudar o Hospital Fabiano de Cristo. A Cris parou o tempo dela mega precioso para conversar aqui conosco. Você está vendo aqui no cantinho, tem um QR Code para você fazer a sua doação, seja qualquer valor. Escaneie o QR Code, faça a doação ou entre no link aqui embaixinho também para fazer a sua doação. Estamos comemorando hoje 3 anos de Hold Talks aqui, só na alegria, tá bom? Cris, momento mais difícil da sua vida corporativa, que você fala, putz, eu não tô acreditando, eu achei que não ia passar por essa. O que você comenta pra gente? Eu acho que eu tive 2 difíceis, logo no começo, onde eu peguei empréstimo logo no começo mesmo, para começar a Fitoelas lá em 86, e era o auge do plano cruzado, então o juro era 3% ao ano, e aí depois veio o plano Bresser em abril do ano seguinte, e o juro passou para 30% ao mês. E aí eu falei, bom, vou quebrar, não tenho como pagar isso. Então esse foi um momento difícil, eu quase quebrei mesmo, mas consegui dar uma volta por cima e deu certo. E depois tive também um momento difícil dentro da Biltin já, que foi o meu maior projeto, foi o mais importante de todos, que foi uma criação. Então, assim, foi um momento difícil, porque era a criação de uma categoria, era um negócio novo que eu estava fazendo, que transformou mesmo a forma das pessoas
né, tomar suplemento e vitaminas, etc., principalmente em gestão de ingredientes cosméticos junto com o alimento. Mas eu tive um sócio, né, um banco que entrou de sócio, e foi uma relação muito, muito difícil. E aí eu tive que tirar esses sócios e comprar parte deles, e foi uma coisa bastante traumática para mim, assim. Então, acho que até por isso eu tenho muito carinho pelas empresas que eu invisto, porque eu sei bem como é que é você pegar um sócio errado e gente que, em vez de te ajudar, te atrapalha, né? Sim, Entendi. E, Cris, assim, falando agora dessas dificuldades, depois veio o sucesso que foi avassalador, né? E hoje você é nacionalmente conhecida, né, como empreendedora. E eu queria saber, assim, como você faz para filtrar agora as pessoas que você convive e anda? Porque, querendo ou não, com o sucesso vem as pessoas interesseiras também, que só quer, querendo ou não, sugar um pouco. Então, como você faz para filtrar, fazer esse filtro? Falar, Olha, essa pessoa não vai é de andar. $1 milhão, né? A gente nunca sabe, porque, assim, às vezes você tem pessoas que realmente se aproximam mais para sugar, para aprender, para não sei o quê, do que para compartilhar, para trocar e para colaborar. Então, não é muito fácil. Eu acho que tá mais difícil. Eu acho que a juventude hoje vem com uma forma muito diferente de pensar. Eles estão mais preocupados com a qualidade de vida deles, com a tranquilidade, com vários direitos, e não está muito preocupado com os deveres que, né, que você tem que ter para chegar nos seus direitos. Então, eu acho bárbaro ter direitos, mas eu acho que é bárbaro você ter deveres também, entendeu? E eu vejo que as pessoas estão um pouco comprometidas com os seus deveres. Essa é uma pena, porque vai criar uma geração de pessoas muito, muito moles mesmo, né? E que aí o resultado disso pode ser bem problemático, assim. A gente pode ver poucas empresas perpetuarem, porque eles realmente não têm resiliência, resistência, força e comprometimento mesmo, acho que é a palavra maior. Então, acho que é uma fase que talvez isso vai chegar um momento onde isso volta, né, para um outro, para como era. Então, é sempre cíclico esses momentos. Eu acho que nós estamos nesse ciclo agora, que eu tenho visto muita gente reclamar com dificuldade de contratar pessoas, dificuldade de formar líderes, dificuldade de formar pessoas comprometidas e tal. Então, não sei, vamos ver, né, o que nos... A gente está pegando esse gancho, Cris, a gente está meio que numa onda dos jovens aí, a gente vê nitidamente eles não terem o apego, né, ou serem muito ansiosos, já quer começar sendo CEO, CFO, enfim, né, sendo que você pega a galera um pouquinho para trás aí, ralou muito para chegar nessa linha. Qual mensagem você daria para essa galera, essa juventude aí que está vindo assim tão com tanto ansiedade, né? Assim, é meio triste, né? Porque, na verdade, acho que a internet vem disso, sabe? Tem muita gente falando do 0 a 1 milhão em um mês, fico rico em 30 dias, né? Emagreça em 15 dias. E a pessoa começa a acreditar que ela consegue realmente emagrecer em 15 dias, e que ela vai perder 18 quilos em uma semana, e que ela vai ficar milionária em 6 meses. E aí ela se frustra. O que a gente está gerando, o que a gente está criando é uma geração de pessoas frustradas, porque quando ela acredita muito nisso e ela não consegue fazer, ela acha que a culpa é dela. Ela acha que está todo mundo fazendo em volta, que só ela não consegue fazer. Então, por que só comigo isso não dá certo? Por que só eu não consigo ficar rico em uma semana? Por que só eu não sei o quê? Então, é muito perigoso, porque está minando a força e a crença, né, nela mesma, nas próprias pessoas. E criando muita gente frustrada por aí. Quando, na verdade, não é assim, né? As coisas demoram. Outro dia eu estava falando no podcast, não sei quem, não sei se era o Leonardo Castelo ou o Álvaro Chocaí, um deles, falou assim, Cris, eu fiquei 5 anos sem tirar um tostão do meu negócio, até ele começar a dar um dinheirinho para eu poder comprar comida, entendeu? Eu morava no galpão, dormia no galpão, porque não tinha dinheiro para pagar aluguel, né, essas coisas. Então, eu fiquei 5 anos assim. Se você pega um jovem e fala para ele, vai ficar 5 anos dormindo no chão do galpão,
para o negócio dele começar a dar o primeiro dinheiro, ele fala, tá louco, tô fora, entendeu? Não quero. Entendeu? Então, as pessoas têm uma falsa realidade que se criou aí. O Zuckerberg ficou bilionário com 23 anos. O Elon Musk ficou bilionário com 30 anos. Eu falei, mas quantos Facebook guys e quantos Elon Musks tem no mundo? São 7 bilhões de pessoas e você conseguiu me dar 2 exemplos, né? 5 exemplos, 10 exemplos. Tudo bem, 30 exemplos. Se você conseguir 30 já é difícil. Mas digamos que a gente consiga 30 aqui. 30 para 7 bilhões é 0,000 pingo por cento. Então, não é fácil, entendeu? Não é, às vezes o cara estava no lugar certo, na hora certa e no momento certo. E esse momento está ficando mais difícil. A concorrência está maior, a informação está mais distribuída, não tem mais um cara que tem uma ideia, e o cara lá do Facebook tem uma ideia lá atrás, ninguém sabia da ideia dele. Ele cresceu o negócio dele, depois que estava grande, que outros tentaram copiar, entendeu? Mas digo, hoje, se você tiver uma ideia aqui, daqui a 5 minutos alguém está vendo e está copiando. Então, é muito mais difícil você conseguir se despontar e fazer um crescimento, sim, astronômico, igual esses caras fizeram, entendeu? Mesmo assim, se você pega a história da Amazon, quanto tempo esse cara sofreu? Você pega a história da Apple, quanto aquele cara sofreu? Steve Jobs sofreu que nem um cachorro, entendeu? Para chegar onde ele chegou. Então, não é assim tão fácil quanto parece, né? Não é tão fácil. Pegando essa linha, Cris, tem também uma onda agora de o Steve Jobs usa algum tipo de droga, eu também vou usar que eu quero ser igual a ele. Elon Musk usa algum tipo de droga que eu vou ser igual a ele. Como que você acredita que nessa linha, assim, que essa juventude está assim agora, né? Então, exatamente, né? Faz parte do mesmo raciocínio. Tudo tem que ser o caminho mais fácil. Então, outro dia uma menina falou para mim, você fica aí fazendo ginástica há 20 anos, eu faço, como é que chama aquilo lá? Lipoled, e desenho o corpo, todos os meus músculos, em 9 horas de cirurgia, saiu. Não preciso fazer ginástica. Legal. Aí o cara toma remédio para acordar, remédio para dormir, remédio para transar, remédio para estudar, remédio para tudo. Aí fala, meu Deus do céu, né? Tudo tem que tomar remédio. Então, é tudo químico, é tudo fabricado. Aí tem que tomar remédio para ir para a festa, para ficar feliz. Tem que tomar remédio para dormir, porque ele não consegue dormir. O cara com 20 anos estava tomando remédio para transar. O cara sabe, toma a bola porque ele quer treinar 1 mês e ficar forte em 1 mês, porque ele não quer esperar construir músculo que vai levar 5, 6 anos. Ele quer ficar todo bombadinho para o verão. Então, é tudo fake, né? É tudo fake. Outro dia me contaram de um galpão que tem aqui perto do Ceasa, São Paulo, que tem cenários para você gravar stories e Instagram. Então, por exemplo, tem um negócio que imita a Grécia. Aí tem uma fuselagem de avião com a janelinha, com a cadeira, com a mesinha, para você fingir que você está no avião particular. Aí tem um pedaço com mar no fundo para parecer que você está dentro de um barco. Aí eu falei, não é possível. Não, lotado de gente lá, gravando coisas para postar e tudo mentira. Então, a gente está vivendo um mundo onde ninguém é ninguém, entendeu? Onde você fala, nossa, e você vai ficando acomodado com isso. Outro dia eu estava saindo de casa toda descabelada, aí as meninas, precisa fazer um filme, precisa fazer um vídeo, vai maquiar. Eu falei, não, vai, põe um filtro aí, faço um filtro. Aí eu mesmo peguei e falei, puta, liga o vídeo aí, pelo amor de Deus, põe um filtro que eu faço com o filtro mesmo, tá bom. Eu falei, não tem um filtro desse pra gente vestir de manhã quando sai de casa? Tem que esperar ligar o selfie, já tá vestido com o filtro. Porque realmente, por que eu vou ficar lá meia hora me maquiando e tal, não sei o quê? Se eu ligo o filtro, já aparece toda bonitinha, maquiada, pronto. Olha, é de chorar, de dar risada, e você mesmo fala, olha que cômodo que é isso, não preciso ficar me arrumando. Porque mulher é um problema, você vai aparecer na cama, você tem que maquiar, arrumar o cabelo, não sei o que e tal. Liga o filtro, você está parecendo a Gisele Bündchen, não precisa de nada. Olha, é o mundo das facilidades, e quando você cria muita facilidade, você cria gente preguiçosa. Esse que é o problema. Mas,
Ô, Cris, você não acha, assim, eu sou da nova geração e eu tenho um dilema que eu acho que a preguiça, ela gera facilidades, que é um Ao corte do... contrário, né? A facilidade gera preguiça. É. Pode ser também. Mas voltando nessa parte, acho que de empreendedor e facilidade, e também você já complementou nessa versão também de lado de mulher, você acha que empreender, a mulher brasileira empreendedora, tá mais fácil de empreender comparado na época que você começou? Ou você acha que tem ainda uma dificuldade e um preconceito referente a isso? Não, imagina, melhorou muito, tá brincando? Quando eu comecei a empreender, as pessoas olhavam para mim e achavam que eu era louca, eu era a única mulher. Não tinha ninguém, era a terra de ninguém isso aí. Hoje em dia não, tem muito apoio, tem muita coisa, tem muita admiração. E também, naquela época, o empreendedor era visto como um predador, o cara que pagava mal, que as pessoas que abusavam, que era explorador, os funcionários coitados que trabalhavam e o empreendedor ficava rico, né? Hoje acabou essa história, que as pessoas sabem que o empreendedor é um coitado, que paga um monte de imposto, trabalha 24 horas por dia e não tem garantia nenhuma de salário, de nada. E é assim, está sentado no risco, né, do Brasil 24 horas. Então, hoje eles respeitam muito mais os empreendedores, tem muito mais carinho, muito mais né, empatia com o empreendedor do que era na época. Então, a gente apoiou muito naquela época. Nossa. Você Mas ainda você. faz passeata de funcionário, como era na época do Lula? Lembra quando o Lula fazia passeata lá atrás? Né? Na frente das fábricas, o que você quase não vê isso hoje. Porque as pessoas Eu não sou desse tempo. mais. Eu não lembro. Eu sou de 96, então Que ano foi aquilo? Nem sei. Quando começaram as passeatas dos funcionários brigando pelos direitos e tal, que criaram seus sindicatos e tal, é história isso, né? Isso foi lá atrás. Hoje em dia você quase não vê isso. Por quê? Porque hoje as pessoas têm consciência clara de quais são as dificuldades de ser um empreendedor e isso não é mais assim, entendeu? Então, isso foi uma conquista durante os últimos anos. Mas você acredita que ainda existe preconceito em relação às mulheres empreendedoras ou não? Acho que não. Sempre vai existir homens que preferem uma mulher que ele controla, que ele manda, tipo bolsa, né? Bolsa, vem aqui, senta aqui. Agora bolsa, põe ali. Bolsa, agora me leva, põe lá. Sabe? Que não é uma pessoa que não vai dar opinião, que não vai tomar decisão, que não vai interferir na decisão e tal. Sempre vão existir homens assim, que preferem uma pessoa que ele controla 24 horas por dia, né? Agora, hoje, eu acho que é muito mais difícil quando um homem também começa a fazer a conta de quanto é ter uma família, etc., e custear uma família, ele acha mais legal ter uma mulher que vá colaborar, e que esse dinheiro vai vir dos dois lados, e que eles vão poder viver uma vida onde um apoia o outro, e se ajudam, etc. Porque às vezes um perde o emprego, o outro está trabalhando, um negócio de um não vai bem, o outro vai bem, e você vai se ajudando durante a vida, que no final, eu acho que é o casamento ideal, porque a complementariedade é o grande barato dessa história, né? Você poder contar com o outro e não ser submisso ao outro, e o outro ter uma posição de comando. Essa história acho que já está muito datada, né? Então, eu acho que as mulheres hoje querem sim ter o seu espaço, mas eu não acho que ela tem que competir com os homens. Eu acho que o homem tem a posição dele muito clara, dela também, de educar os filhos, a família e tal. Esse papel ninguém vai mudar, mas o fato deles poderem os dois serem produtivos, os dois colaborarem com o orçamento da família, eu acho muito, muito legal, porque vai fazer com que as pessoas, né, tenham a mesma, sei lá, a mesma liberdade para tomar decisão, para escolher, né? Fica mais bacana, assim, eu acho. Gente, só compartilhar, voltando um pouco ao assunto, que eu não estou segurando, Cris, porque acontece, a gente estava falando da preguiça, e o fundo de tela do meu celular é uma frase do Mário Quintana. Que assim, ele fala? Falando, a preguiça é a mãe do progresso. Mais ou menos. Se o homem não tivesse preguiça, ele caminhava o dia inteiro e não tinha inventado a roda. Então, acho que nesse sentido, então, eu acho que a preguiça nesse sentido é muito positiva. E na hora que a gente falou, eu comecei a dar risada sozinho pensando nesse sentido.
Na verdade, é que é diferente, né? Uhum. Preguiça é uma pessoa que não tem vontade de fazer as coisas. Ela procrastina e tal. Essa pessoa não inventa a roda. Ela vai usar a roda que outro vai inventar, porque ele é um puta de um preguiçoso que não faz nem isso, né? Então, ele não vai fazer. Ele vai esperar alguém fazer por ele. Então, esse é um cara, na minha visão, preguiçoso. Então, por exemplo, é um cara que vai usar o chat GPT, eu falo, ai, que delícia, eu não preciso fazer mais e não sei o quê, porque o cara faz para mim. Ai, que bom, legal. Mas não é um cara que criaria o chat GPT. Ele precisa sentar lá e passar anos programando para inventar isso. Isso ele não tem a capacidade de fazer porque ele não sai do lugar que ele está. Ele é um preguiçoso, né? Então, o preguiçoso, ele se aproveita do que o outro conquistou e não conquista nada nem para ele, nem para ninguém. Eu acho que essa pessoa é uma pessoa que discordo totalmente dessa frase. Eu acho que ele é uma pessoa que não produz nada, né? É um cara que faz o mínimo estritamente necessário para conseguir, sabe, subsistir e fazendo o menos possível. E aí tudo bem, o mundo carrega pessoas assim. As empresas às vezes tem gente assim lá dentro. Sim. Que outros puxam, entendeu? Sempre vai ter, mas não é uma pessoa que é inovador, que é desbravador, que vai pegar o leão pelo rabo, vai fazer a coisa acontecer. Não vai vir desse cara aí, não. Ô, Cris, eu vou mudar meu termo. Eu vou mudar meu termo, porque agora eu fiquei mal para um tubarão aqui, ó. Você e o Mário Quintana tomaram uma invertida da Cris aqui, monstro, hein? Mas eu acho que só nesse sentido, Cris, o que eu queria falar, só para explicar, também tem uma explicativa, mas eu acho que sempre de achar um lado mais rápido, mais curto, que seja mais automático, que gere menos pessoa, pensando no lado de empresa. Que gere menos pessoa, que tenha menos falha. Eu acho que eu falo nesse sentido, referente. Eu acho que eu entendo essa frase nesse sentido, pelo menos. Não é o problema da juventude, quer encurtar caminho, quer o atalho, quer fazer a coisa mais rápido, quer fazer a coisa mais fácil, quer achar o caminho mais fácil. Então, eles vivem na busca do mais fácil, do mais prático, do caminho mais curto, do atalho. Então, quantas vezes as pessoas me perguntam assim, qual é o atalho para chegar lá? Qual é o caminho mais fácil para chegar no sucesso? Não existe. Entendeu? Eu falo, não existe o caminho mais fácil, não existe atalho para nada. Você vai ter que viver o processo da curva de aprendizagem que tudo leva. Qualquer coisa que você vier fazer, qualquer coisa, amanhã você resolve jogar tênis, você vai ter que se dedicar horas e horas e horas e passar pela curva. Não, eu quero andar de skate, a mesma coisa. Eu quero aprender a escrever no chat GPT, mas não é fácil, não é. Se você não aprender a perguntar, o chat GPT vai responder o óbvio, que você não vai ter um texto maravilhoso nem escrito por ele, porque você não sabe perguntar. Então, você vai ter que passar por uma curva de aprendizagem, entender como pergunta, para você poder colher daquela ferramenta uma facilidade que ela pode te dar. Mas se você entrar com o carão ali, opa, achei aqui um caminho mais rápido, mais curto, vamos lá. Chat GPT, como é que escreve uma legenda sobre a Cris? Vai sair uma baboseira. Você perguntou errado. Então, se você não sabe, não sabe que tudo que você quiser fazer na vida, nem que seja um ovo frito, você vai ter que passar por uma curva de aprendizagem para fazer, e que você vai queimar os 2, 3 primeiros ovos para depois saber fazer, e que tudo vai ser assim, você vai passar a vida se frustrando, porque vai ficar procurando o caminho mais rápido, vai descobrir que não dá certo, quebra a cara, e vai procurar outro. E eu conheço pessoas assim, viu? Conheço pessoas assim, que por sorte nasceram com dinheiro, então conseguiam lá empurrando a vida com a barriga e tal, e aí com 50, 60 anos chegaram à conclusão que não construíram nada. Nem relação de família eles conseguiram construir, porque também não é fácil uma relação, né? Pode ser fácil no começo, mas no andar da vida ela vai se complicando. E se você não tiver vontade de trabalhar, de perguntar, de viver, de questionar, a primeira dificuldade você separa. Aí você vai ter 64 mulheres na vida, durante a sua vida, não vai ter uma família, não vai morar sozinho. Né? Então, é triste, porque você vê muita gente hoje morando sozinha, porque não conseguiu construir uma relação. Então, tudo vai depender de esforço, comprometimento, dedicação. E, não, eu falo, né? O cara vai ser, sei lá, campeão de natação.
O cara vai para a piscina todo dia às 5 horas da manhã, querido. Olha, pode fazer chuva, pode brigar com o namorado, pode estar doente, tá com gripe, tá com dor de cabeça, tá com sol, tá frio. 5 horas da manhã aquele cara tá na piscina. E ele vai nadar, e faz 1, 2, 3, 20 anos, 1 ano, 2 anos, até que um dia chega na medalha olímpica e ele ganha. Aí o cara fala, nossa, mas que sorte esse cara ganhou. Sorte nada, vai ver quantos dias esse sujeito passou lá, modelando os erros, os acertos, e fazendo de novo, até atingir a perfeição para ganhar uma medalha olímpica. Então, tudo é assim. Qualquer coisa você pode comparar com isso, porque é idêntico. Que aula, hein? Que Você aula. tá doido? Que Ó, aula. eu já mudaria o seu fundo de tela depois dessa conversa. Não, aqui, com hein? certeza. Desligando aqui, ó. Cris, a gente está chegando no final. Eu sempre gosto de fazer uma pergunta para os nossos entrevistados, que é assim, se você encontrasse você mesmo lá naquele começo, assim, quando você decidiu abrir sua primeira empresa, o que você falaria para você mesmo? Olha, eu por muitos anos, eu vou te contar um negócio. Eu por muitos anos olhei para trás e falei assim, puxa, se eu voltasse atrás, eu faria tudo igualzinho de novo. Porque mesmo os erros que eu fiz e as besteiras que eu fiz me ensinaram muito, né? Que a gente aprende mais com os erros do que com os acertos. Então, eu aprendi bastante com os erros que eu fiz. Eu acho que se eu voltasse atrás, eu faria tudo de novo. Mas, de uns anos para cá, eu tenho coisas que eu teria feito diferente, eu acho. Eu acho que você sei, tem horas que eu olho para trás, nos últimos 10 anos, assim, 10, 12 anos, e falo, nesses 10, 12 anos, tem coisas que eu fiz que eu teria feito diferente. Até lá, não. Então, eu acho muito, muito feliz uma pessoa que pode olhar para trás e dizer, nossa, se eu tivesse que fazer, eu faria tudo de novo igual, né? Porque é uma sensação muito confortável de, né, de não ter culpa, de não ter angústia, de não ter tristeza, de não ter... Porque as coisas que passaram, você não consegue mais voltar. Então, agora, hoje não. Infelizmente, hoje em dia eu tenho coisas que eu olho e diria que eu faria diferente. Mas, como a gente é o resultado do que a gente vive, né? Na verdade, o que nós somos hoje é o resultado das vivências que nós tivemos. Quem vive mais tem mais, vai ter mais vivência, vai ser uma pessoa mais profunda, mais completa, etc. Então, eu acho que eu talvez precisasse mesmo passar por todas essas coisas para me transformar na pessoa que eu me transformei hoje. Então, acho que no final, assim, nessas horas a gente não sabe muito responder, então a gente fala, deixa para Deus, né? Deus sabe o que faz. Às vezes era isso que eu precisava viver mesmo, e tá aí na minha história, era isso que eu precisava viver, e tá tudo certo. Boa, E boa. só fazer Vai a a última última aí. perguntinha, então, bem rápida, Cris. É um livro que você indica, que você acha que é fenomenal, você acha que é essencial. É um livro que eu não li inteiro, porque é enorme, desse tamanho, eu morro de sono, porque eu acordo muito, durmo muito tarde, acordo muito cedo, eu estou sempre com sono, eu começo a ler, leio 10 páginas e durmo. Então, como esse livro é gigante, eu não consigo ler ele inteiro, mas eu fui folheando pedaços e pedaços, tirando pedaço e tal. Na Cinta Leve, um livro que chama Antifrágil, que é muito legal, assim, que ele fala de antifragilidade, que é uma coisa que eu quis me transformar e fui me transformando durante a vida em antifrágil, porque realmente a gente vive tanta coisa que a gente precisa realmente se fortalecer. E esse livro foi muito bom para mim, assim, aprender a você se reinventar, você se transformar a cada desafio e sair do outro lado melhor do que você entrou. É muito legal, vale a pena. Boa, boa. Bom, galera, estamos encerrando aqui. Cris, obrigado de coração por ter participado, topado conversar com a gente. Que história maravilhosa, parabéns. Sugestão, biografia, hein? Acho que era uma boa, hein? Algumas suas, acho que dava uns 3 volumes, hein? Um dia eu vou escrever, eu já tenho ela meio pronta, mas eu nunca consigo acabar, né? Porque minha mãe falou para mim outro dia, você só vai acabar quando você morrer. Eu falei, acho que sim. Boa, boa. E Tarek, obrigado também por ter participado desse papo. Eu que agradeço muito a Cris, igual eu falei no começo, para acho que a coisa mais preciosa que a gente tem, que é o tempo. Muito obrigada. A gente que é extremamente grato. Agradecido. A gente que é extremamente grato.
Yes. E a Aninha, que está por trás das câmeras aqui também, que fez toda a parte de gravação. Aninha, obrigado de coração. A você que está nos assistindo, completando 3 anos, inacreditável, cara. 3 anos e conversando só com gente fera como a Cris aqui. Então, obrigado mesmo. Que, se Deus quiser, venham muitos mais anos e muitas mais doações, né? Então, vamos ajudar, que esse é o propósito aqui do nosso podcast. Combinado? Vamos doar, Galera, gente. Vamos doar aí para a gente fazer um recorde hoje de doação. boa! Yes, maravilha, show. Obrigada. Obrigado mesmo quem está assistindo. Um forte abraço. Fiquem com Deus. Tchau. Tchau, gente. Tchau, tchau. Até. Tchau. Tchau.